Senhor dos reis de Israel, de Judá, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te, vai para Sarepta, e pertence a Sidom. E habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva ali, que te sustente. Amém? Podeis acertar de galo de Deus? Na igreja? Oh, glória ao Senhor. Amém? Louvado seja o Deus de Israel. Amém? Amém. Bom, Deus me deu um tema para essa mensagem. Saudades da providência. Amém? Nós sentimos saudades de muitas coisas. E aqui existem providências, existiram providências na vida desse homem. Uma certa feita ele falou que não haveria mais chuva nem orvalho. Passou-se anos, se não tiver enganado, 3, sem esse acontecimento. E ele desceu ali até o ribeiro de Querite e ficava em uma caverna, onde ele habitou durante um tempo. A Bíblia diz que durante um tempo, Deus ordenava os corvos para trazer carne e pão para Elias. E a água ele bebia do ribeiro. Amém? Ali estava muito bom. A providência de Deus, ela é boa demais da conta. A providência de Deus ela é tão boa, mas tão boa, que nós ficamos folgados. Verdade? É verdade? Não é verdade? A providência de Deus ela é assim. O homem estava lá, ele vivia na água, tranquilo, sem ninguém perseguir ele, sem ninguém maltratá-lo, sem ninguém falar mal. Ele parado, descia o pão e descia a carne. Não gastou nenhum centavo para isso. Amém? Deus já tinha ordenado para que os corvos lhe sustentassem. E maior ainda é aquele que o sustentou, que é Deus. Então o Senhor, nessa palavra, o que quer dizer? Que Ele nos sustenta de uma maneira que nós nem imaginamos. Quem diria que um animal ia entender aquilo que o soberano falasse para ele? Ia pegar um alimento e não ia se alimentar dele. Bastante interessante. Nós não sabemos se aqueles animais ficavam com fome. Mas o cheiro, com certeza, do pão e o cheiro da carne, com certeza eles sentiam. Mas eles não comiam. Olha só como que Deus trabalha. Ordenou e foi de acordo com o poder de Deus. A providência ela é ordenada primeiramente. Deus envia um ser, seja ele qual for, anjo, animal, um ser humano, até um ímpio, espiritualmente falando, para nos abençoar. Nós precisamos de uma bênção, precisamos de uma providência. E Deus escolhe determinadas coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Porque às vezes nós, como cristãos, como crentes no Senhor, estamos esquecendo que Deus é todo poderoso. Ou seja, Ele não é só poderoso. Ele não só pode alguma coisa, Ele não só tem poder, Ele tem todo o poder, pode todas as coisas. Amém? É por isso que eu entendo que Deus, Ele pode sustentar de várias maneiras, de várias formas. Assim como Ele pode falar de várias formas, comunicar conosco de várias formas, chegar até nós de várias maneiras. Não é verdade? Então veja assim, Deus comunicava com Elias através dessa providência. Eu ordenei um animal para pegar aquilo que você precisa. Amém? Aquilo que você precisa. Bem, chega até você. Porém, a Bíblia diz que a água do rio secou. Deus poderia fazer aquela água voltar rapidamente, ou agora mandar um outro animal mais forte, que sabe, um boi, uma vaca, não sei, um rinoceronte, um animal que tem porte físico, atlético, para pegar uma bilha d'água, um botija de água, para chegar até ele, que o que faltou agora é a água, não é verdade? Mas Deus não queria que Elias ficasse prostrado, não queria que Elias ficasse parado naquele lugar ali. Amém, igreja?
Porque quando a providência vai chegando dentro da nossa casa, dentro da nossa porta, nós queremos parar de caminhar, porque ficou mais fácil, não tem mais luta. É parado a carne chegando, parado o pão chegando, parado a água está ali, parado um lugar para repousar, parado, não tem perseguição, não tem luta. Mas eu louvo a Deus que façam que nós movimentemos as nossas pernas, espiritualmente falando e materialmente falando. Por quê? Se acabou a água, Deus não entrou mais com a providência da água. Os corvos agora foram retirados daquele lugar. E Deus já veio dar uma palavra. Deus não deixou de sustentar Elias. Porém, o Senhor, ele movimenta com vaso. Movimenta com o profeta, movimenta com o homem, movimenta com a mulher. Quando termina um propósito de bênção, de bonança na sua vida, começa um outro propósito de luta. Mas que também Deus dará a sua providência. Então o Senhor quer dizer alguma coisa com a sua situação. Deus só permite algo acontecer porque Ele quer falar através daquele algo. Pode ver na Bíblia que todos os profetas passaram por situações difíceis, mas Ele disse que era a boca de Deus, era sinal de Deus. O profeta, quando passava por algo, ou passava num lugar, o povo sabia, era Deus que estava querendo fazer alguma coisa. Deus está querendo realizar um milagre, um acontecimento sobrenatural. Deus quer falar de forma diferente. Então Deus envia Elias até Sarepta, uma cidade pertencente a Sidom. E a Bíblia diz que Deus já ordenou agora um ser humano, uma viúva, uma mulher necessitada. Olha só como Deus trabalha, aleluia. Que o sustentasse. Sendo que ela que precisava de sustento. Olha como Deus trabalha. Deus mandou Elias ir num lugar onde não tinha nada. Onde tinha dificuldade, vamos dizer assim, não tinha providências lá. Precisava de providências. Mas eu louvo o Senhor que quando nós estamos na prova, recebemos alguém, nós ainda contamos alguma coisa para esse alguém, às vezes nem falamos da nossa luta, até que essa mulher falou da luta para Elias, né? Estou aqui pegando os gravetos, farei um bolo para mim, meu filho, nós morreremos, porque a luta estava travada lá dentro. Eu louvo a Deus que mesmo a luta travada, ela recebeu uma ordem do Senhor e estava apta a cumprir aquela ordem. Agora, como será que está o seu coração meu para receber uma ordem de Deus dentro de uma situação difícil? Porque a morte estava lá dentro, a doença estava lá dentro, a depressão estava lá dentro, a tristeza estava lá dentro, a fome estava lá dentro, a finança maligna estava lá dentro, o vazio das vasilhas estava lá dentro, as contas estavam lá dentro, aleluia. Não tinha marido, não tinha ninguém que sustente, ou sustentasse aquela mulher. Segundo a palavra, os sacerdotes é que tinham esse objetivo, essa incumbência, essa responsabilidade. Mas eu louvo a Deus que ela tinha essa dificuldade e mesmo assim Deus queria usar ela. Aleluia. Deus levanta quem tem dificuldade, louvado seja Deus. É quem tem problema, é quem tem tristeza, é quem tem uma aflição. Louvado seja o Senhor. Porque quando Elias chega e se depara com aquela situação, eu louvo a Deus que acontece algo ali interessantíssimo. Um homem que estava necessitando de uma providência, encontrando com a mulher que também necessitava de uma providência. Eu louvo a Deus quando dois crentes se reúnem, aqui nós temos mais de dois crentes. Aqui existem necessidades se encontrando. Eu trouxe a minha junto com a minha esposa, os irmãos vieram aqui com as suas necessidades. Aleluia. Eu louvo a Deus que a porta dessa casa foi aberta para sustentar esses que estão chegando agora. E esses que estão chegando também têm algo para sustentar essa porta, essa casa. Louvado seja o Senhor Jesus. Além, entende bem como que Deus trabalha. Louvado seja o Senhor Jesus. Um chega com uma necessidade e ela é suprida, ela é resolvida. O outro está com uma necessidade, encontra outro que também tem uma necessidade e também é solucionado o problema. O que quer eu dizer com isso? Que os crentes têm luta. Quando o crente para na rua para conversar com o outro, há necessidades ali, há palavras, há problemas se encontrando, há lutas se encontrando, há tristeza se encontrando, mas eu louvo a Deus que também tem providências se encontrando, louvado seja o Senhor Jesus. Elias estava entrando com uma providência de Deus naquela residência, naquela casa, naquele filho, naquela viúva, naquela situação, naquela circunstância. E Deus também estava entrando com a providência de Elias através daquela mulher. Porque por muitos dias ali ele se alimentou.
Agora não era mais uma pedra, não era mais uma cabeça, nem um ribeiro de Querite, não, mas já era uma cama. Já era uma residência, era uma casa, era uma proteção. Era uma pessoa para conversar. A solidão foi embora, não era mais o corpo que chegava, só alimentava e ia embora, não. Agora tinha duas pessoas para conversar sobre o que? Sobre o Deus de Israel. Sobre o Deus que ressuscita do morto, porque ali tinha um morto, louvado seja o Senhor. Sobre o Deus que cura, porque ali tinha um enfermo. Sobre o Deus que supre a necessidade, que ali havia necessidade. Sobre um Deus que faz multiplicar o alimento, porque ali tinha uma necessidade de ser multiplicado o pouco alimento. Sobre um Deus que fala com a mulher, fala com o homem, envia profeta, louvado seja o Deus de Israel, que opera maravilha, opera providência. Eu louvo a Deus que hoje se encontra necessidades, também se encontram providências de Deus. Aleluia. Porque o crente é assim. O crente, quando vai para a igreja, vai encontrar com alguém, ele não está levando só aleluia, glória a Deus, não está levando problema também, necessidade. Aleluia. E o Senhor, nessa reunião aqui tem problemas sendo encontrados, necessidades sendo encontradas, Ele também vai encontrar com vocês. Aleluia. Aí não era só Elias que se encontrou com aquela mulher, não. O Todo-Poderoso estava se encontrando naquela reunião, naquela situação. Aleluia. E aqui o Senhor está encontrando nessa situação minha, na sua situação. E eu creio que Ele quer sustentar pessoas. Aleluia. Aqui nós estamos para sustentar a nossa necessidade através do poder de Deus. Amém, igreja? Amém. Falamos aqui de ressurreição, de cura, de libertação, de resolução de problema ou resolução de necessidades, de cura de enfermidade. Aqui são vários problemas na qual Deus está falando com você, comigo. Aleluia! Que não importa quem há de receber, mas alguém está recebendo uma palavra para encontrar com você. E Ele te envia para encontrar com esse alguém, porque Ele quer falar, Ele quer operar, quer fazer maravilhas, Ele quer encontrar. Ai, ando quer de sobenemácia. Louvado seja Deus, Deus não está enviando ninguém para um matadouro, não, igreja. Deus está querendo que você caminhe na sua necessidade, caminhe na sua circunstância, caminhe no seu problema, louvado o seu Senhor, porque durante a sua caminhada encontrará com alguém que também tem problema, alguém que também tem necessidade, e o Senhor estará encontrando, aleluia, e dando a solução. Louvado seja o Senhor, o negócio é, se tem viúva ou solteiro, não interessa. A questão é, o Senhor está aí, não encontra a sua necessidade. E aqui o Senhor está encontrando corações, casas, necessidades. Elias, quando saiu daquela residência, a providência ficou. Aleluia. Esse culto termina aqui, daqui a pouco, mas a providência fica, louvado seja o Senhor, para aquele que vai, e fica para aquele que está aqui na sua casa, louvado seja o Senhor. O que quer eu dizer com isso? Há uma saudade do tempo da bonança. Há uma saudade de maravilhas. Por que saudade? Porque Deus operou e nós requeremos algo que já passou. Porque o Senhor não fala daquela maneira, porque Deus não faz daquela maneira. Há uma saudade de providência de Deus, aleluia. Há saudade de bonança. Mas eu quero dizer que a bênção de agora é maior, louvado seja o Senhor. Daqui a pouco a saudade será maior também, porque a providência agora é melhor. Oh, glória ao Senhor. Aquilo que está por vir é melhor. Amém? Amém. O que Deus tinha no passado é maravilhoso. E o que Deus tem hoje é melhor ainda. Louvado seja o Pai. O negócio é caminho com a sua necessidade. Não para não, não corta não. Mas está secando a água. O corpo está indo embora. A criança está perecendo. A doença, louvado seja o Senhor, está tentando pegar aquele corpo, a depressão está querendo pegar aquela mente. Quero dizer uma coisa, o Senhor que quer tomar posição conosco, ou seja, Ele quer entrar com a providência, é Deus que quer tomar o seu corpo, é o Senhor que quer tomar a sua mente, é o Senhor que quer tomar a sua intimidade e levar para si, louvado seja o Pai, é Deus que quer tomar, louvado seja Deus, aquilo que você está necessitando. Não haverá saudade do problema. Que nós venhamos essa saudade desse culto de hoje. Essa palavra de bênção de hoje. Vamos caminhar na dificuldade. Com Jesus, amém? Com Jesus. Elias foi, a viúva foi, os dois se encontraram, o Senhor operou
maravilhas. Quando das vezes nós precisamos de ir nos encontrar com alguém necessitado, sendo nós também necessitados, amém? Como diria Davi, que ele era necessitado. Pobre e necessitado. O homem era rico, mas ele falou, sou pobre e necessitado. Toda vez que alguém se encontra com alguém, sendo ele crente, Deus está para solucionar problemas. Eu costumo dizer, quando eu entro na casa, eu falo antes, ó, eu vou lá, mas eu vou levar alguém comigo, aleluia, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, cheguei com Jesus, amém? Não só com a minha família, mas cheguei com Jesus, ou seja, há um encontro, falamos aqui de uma reunião, tem um propósito, tem um objetivo aqui nessa casa, nessa noite, louvado seja o Senhor, e Deus está operando maravilha. Narabancho, que elevasca. Naramanarai, aleluia. Há uma necessidade, louvado seja Deus, da presença de Deus, para solucionar necessidades que já existem por aqui. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Não vamos olhar para trás, não. Vamos lembrar de hoje para diante. Ah, Deus falava, não. Fala, Deus está falando. Oh, glória a Deus. Deus operava, não. Deus está operando. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tinha bonança? Não. Deus tem bonança hoje para você. Louvado seja Deus. O negócio é agora. A caminhada é agora. O que passou, passou. O negócio é agora. Louvado seja o Deus de Israel. Amém, igreja? Eu quero ficar nessas poucas palavras, não é muita palavra, não. Só para os irmãos entenderem que esse encontro aqui não é ocasional, não é comum, não é simples. Deus veio para solucionar causas, solucionar problemas. A viúva não sabia o que ia acontecer. Amém? Tanto é que quando faleceu seu filho, ela julgou o profeta de Deus. Viesse tu trazer morte nessa casa?